Esperar. Só um pouquinho, deixa que eu... Agora. Então, estamos gravando a sessão do dia 19/5, da oficina do PIB de Física e Filosofia. Pode apresentar, Márcia. Bom dia aos participantes, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar hoje a segunda oficina, Vacinação e Narrativa, apresentada por Felipe, o Giovanni, o Ivan e o Luiz, e a Mayra, e orientada pela professora Inara, do Departamento de Filosofia. Este é um projeto conjunto da Universidade Federal e o Colégio Júlio de Castilhos, através do projeto PIBID, Física e Filosofia. Eu vou colocar o questionário de presença, tá? Daqui a pouco no chat, e ele vai ficar até uma hora depois do encerramento da oficina, tá? Então, eu vou começar a disparar, daqui a pouco disparo o link, depois, um certo tempo, eu vou disparar, porque algumas pessoas podem entrar em outro horário, tá? Ok? E boa apresentação a todos. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Maína, eu sou estudante de filosofia e, como a professora Márcia disse, eu sou bolsista do PIBID. Eu vou apresentar, essa oficina, ela se divide em 5 partes, tá bom? Então, eu vou apresentar a primeira parte e meus colegas vão apresentar as outras. Só um momento que eu estou compartilhando a tela. Certo, acho que vocês estão vendo, né? Bom, nessa primeira parte eu vou falar sobre argumentos. Tem uma área na filosofia que ela estuda o raciocínio e os argumentos, que é a lógica. Os argumentos, eles são usados tanto na filosofia quanto na ciência para demonstrar coisas que não são tão evidentes, certo? Para provar teses e justificar. Então, bom, como a gente sabe, não é só na filosofia e na ciência que a gente usa os argumentos. Também no nosso dia a dia a gente usa os argumentos, tanto em uma conversa com amigos, conversando com a nossa mãe, com qualquer pessoa, né? Também em textos para a escola, e também no Enem, né? Que é um texto dissertativo e argumentativo que exige, né? Nós temos que demonstrar aquilo que não está evidente, né? Nossa opinião, coisas, né? Também a gente usa um argumento para, sei lá, para dizer que a gente não quer lavar a louça, né? Por que a gente não quer lavar a louça? Quais são os motivos que a gente não deveria lavar essa louça? Porque eu tô cansada ou... Bom, coisas assim, né? O raciocínio e argumento, bom, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? O raciocínio é aquele... Bom, é um raciocínio que se passa dentro da nossa cabeça, né? É uma coisa interna, particular, que só a gente tem acesso, né? E o argumento seria, bom, a expressão desse raciocínio, né? Nós externalizamos esse raciocínio para mostrar para alguém, para mostrar as nossas justificativas, né? Tem uma diferença entre raciocínio e inferência. A inferência eu já vou explicar para vocês, mas ela é uma palavra um pouco mais técnica e específica. O raciocínio, ele quer dizer uma associação de ideias, né? Mas nem toda associação de ideias é um raciocínio. Eu tenho um exemplo aqui, assim. Tu pode pensar, hoje é dia 25. Aí de dia 25, tu lembra que dia 25 do mês que vem, tu tem uma prova. E daí de prova, tu lembra que hoje tu teve uma prova e que essa prova estava fácil, estava uma barbada, né? Então, é uma coisa que vai levando a outra, mas não é tão encadeada, né? Essa associação de ideias, né? Como no exemplo. Já uma inferência seria chegar a algum juízo ou ideia a partir de outros juízos ou ideias, né? Bom, uma ideia seria um pensamento, né? Algo que tu tem ali como certo, por exemplo. 2 exemplos aqui, o céu está nublado, de repente vem um vento tão forte que chega a balançar a copa das árvores. Aí tu pensa, tu conclui daí, tu infere daí que vai começar um temporal. Porque esses são sintomas de um temporal, né? A gente vê o céu nublado e de repente aquele vento começa a balançar tudo e começa a voar um monte de coisa na rua. A gente já conclui daí, é muito certo que vai começar um temporal, né? Isso seria uma inferência que a gente faz. E ela é imediata, né, na nossa cabeça. Um segundo exemplo, a vacina é segura sim, pois ela foi testada, foi liberada pela Anvisa
e foi liberada em outros países. Várias pessoas já tomaram. Tu pensa, será que a vacina é segura? E daí tu pensa imediatamente várias razões do porquê que ela é segura ou do porquê que ela não é segura, né? Bom, aí é um exemplo, um segundo exemplo de inferência. Aqui é a estrutura dos argumentos. A primeira premissa, a segunda premissa e a conclusão. Bom, as premissas seriam as razões que a gente dá para se acreditar em uma conclusão, né? Numa tese, em algo que não está evidente, né? Numa opinião nossa. Normalmente, tem mais premissas um argumento, a gente dá muitas razões para se acreditar em algo, e também ele não necessariamente se apresenta nessa ordem, né? Obviamente, como um exemplo anterior, ali a vacina é segura sim, seria a conclusão e ela está no começo do argumento, né? Mas essa é uma estrutura da inferência, de como seria quase que não necessariamente, mas uma soma, né? Primeiro tem que ser aquela razão e depois a outra, senão já não dá mais para compreender e não fica mais evidente de como aquelas premissas, de como aquelas razões dão base à conclusão, né? Então, essa seria a estrutura da inferência, né? Da encadeamento ao argumento. Também as premissas podem estar implícitas, porque muitas coisas elas são tão certas no mundo que a gente não precisa dizer, né? Depois a gente vai ver um exemplo assim. E também tem argumentos complexos, que são argumentos, são um pouco maiores, e também as conclusões, algumas conclusões fazem papel também de premissa. Só que no argumento só tem uma conclusão final. E essas outras conclusões que fazem papel de premissa, elas ajudam a dar suporte a essa conclusão final. Então, a dedução e a indução são tipos de inferência, né? Então, a dedução seria mais ou menos assim: se as premissas são verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. E a indução, a conclusão não se segue necessariamente das premissas assumidas como verdadeiras. A gente já vai ver um exemplo para ficar mais evidente. Um exemplo de dedução seria: todos os seres vivos morrem, as baleias são seres vivos, logo, as baleias morrem. Bom, aqui é um exemplo, ali está a estrutura do argumento, né? As premissas e a conclusão. Então, todos os seres vivos. Tem um núcleo, o grupo dos seres vivos, a baleia está dentro do grupo dos seres vivos, e se a gente afirma algo sobre os seres vivos, e a baleia está dentro desse grupo de seres vivos, então a baleia também, por exemplo, morre, né? Como a gente afirma que os seres vivos morrem, e as baleias estão dentro desse grupo de seres vivos, então as baleias também morrem. Então, assumindo as premissas, que são ali as duas primeiras sentenças, não tem como negar a conclusão, né? Não teria como, seria impossível negar essa conclusão se são verdadeiras as premissas. E na indução, são dois exemplos aqui. Primeiro, o vizinho caiu do terceiro andar, ele deve ter se machucado. E o segundo, meu computador certamente pegou um vírus. Pop-ups aparecendo do nada, eu clico num site e vai para outro, e ontem meu irmão caçula estava jogando em sites suspeitos. Bom, no primeiro exemplo, a gente tem algumas premissas implícitas. Por exemplo, o vizinho caiu do terceiro andar, ele deve ter se machucado. Bom, daí a gente assume que o vizinho provavelmente é um ser humano, e que pessoas, a gente sabe que o corpo humano é sensível, e que normalmente, quando uma pessoa cai de uma altura alta, ela se machuca, porque o corpo humano é sensível. E ali a gente tem, meu computador certamente pegou um vírus, pop-ups aparecendo nada. Bom, são sintomas que aparecem num computador e que a gente sabe que é um indicador de vírus. Então, são coisas que a gente tem um conhecimento, são coisas particulares, e a gente tira daí uma conclusão que pode ser geral. Por exemplo, corpos humanos são sensíveis, então todas as pessoas que caírem de um certo andar vão se machucar. Então, mas necessariamente não se segue. O vizinho pode não ter se machucado, mas aí seria uma grande exceção, né? Tem um segundo exemplo de indução, que seria daí na testagem das vacinas. A indução também, bom, como eu disse lá no começo, os argumentos são usados na ciência também. E esse é um exemplo de indução na testagem das vacinas na fase 3, para testar a eficácia. Esse é um exemplo muito resumido, né? Tem muitos outros detalhes que acontecem na fase 3,
Só que eu peguei um exemplo resumido e com menos pessoas, só para a gente ter uma ideia de como funciona a indução. Mas é testado em milhares de pessoas. Então, se a vacina foi testada em 100 pessoas, dessas 100 pessoas, nenhuma morreu. 60 pessoas não pegaram o vírus e as 40 que pegaram o vírus tiveram sintomas leves. Daí, conclui-se que a eficácia geral da vacina é de 60%, com proteção de 40% contra sintomas leves, e que 100% das pessoas que tomarão a vacina não vão morrer. Bom, não necessariamente vai ser assim. Com certeza tem uma margem de erro, que provavelmente é muito pequena, né? Mas dessas 100 pessoas, que são pessoas particulares, a gente tira uma conclusão para todas as pessoas, né? Para uma população maior. Isso seria um exemplo de indução também. E antes de passar a palavra para o meu colega, eu vou falar rapidamente da teoria clássica do conhecimento. A definição clássica de conhecimento foi originada em Platão, diz que este consiste numa crença verdadeira e justificada. Platão não disse necessariamente com essas palavras, mas foi mais ou menos assim, dá para dizer que foi assim, crença verdadeira e justificada. Então, seria para eu considerar que eu tenho um conhecimento, que algo é um conhecimento, teria que ser uma crença minha, eu tenho que acreditar nisso, isso tem que ser verdadeiro e eu tenho que estar justificado em acreditar nisso. Por exemplo, eu acredito que eu estou apresentando uma oficina para os alunos do Julinho. E eu estou justificada em acreditar nisso, porque eu estou num projeto há um tempo, e desde março, junto com os meus colegas e com os professores, eu estou planejando essa oficina. E hoje eu liguei meu computador, fiz os slides, e, bom, coloquei para apresentar e eu vi que tinha alunos ali. Né? Então, eu estou justificada em acreditar nisso. E isso é verdade. Então, eu posso considerar isso como conhecimento. Essa teoria, ela tem algumas falhas, mas ela é necessária e a gente trouxe porque ela é necessária para a gente pensar assim, quando a gente tem alguma informação, quando alguém nos apresenta um argumento, a gente tem que pensar, eu acredito realmente nisso? Isso é verdade? Quais são os motivos para eu estar justificado em acreditar nisso? Então, é necessário para a gente também ter um senso crítico maior, certo? E, antes de passar também a palavra para o meu colega, eu vou colocar um link para um mapa mental que eu fiz, e daí vocês podem acessar quando vocês quiserem, não precisa ser agora. Obrigada, gente. Agora eu passo a palavra para o meu colega Felipe. Bom dia, pessoal. Sou o Felipe. E, bom, a Mainá, ela apresentou... Alguém levantou a mão, eu acho. Se alguém quer falar? Acho que não. Desculpa, Felipe. Pode continuar. Bom, como eu estava falando, a Mainá, ela apresentou sobre a estrutura dos argumentos. E agora eu vou apresentar um pouquinho sobre os próprios argumentos que são usados contra a Covid-19. Só alguém me confirma se estão vendo a minha apresentação. Sim. Tá. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho dos argumentos que são usados contra o Covid. O primeiro argumento é que só morre de Covid quem tem outras doenças. Aqui eu vou ler um tweet que eu tirei do Twitter de uma pessoa bem influente numa certa aula política. Tem uma coisa que precisa ser esclarecida para não gerar pânico extra. Se o sujeito tinha câncer, hipertensão, diabetes, HIV e 80 anos, ele não morreu de coronavírus. Esse foi apenas a pá de cal de alguém que estava com o pé na cova. Devemos ser cuidadosos com as palavras. Bom, então, aqui na esquerda eu vou analisar o argumento que eu acabei de apresentar, que ele parte da premissa de que a maior parte dos mortos por Covid são do grupo de risco. Essa é uma premissa verdadeira, mas não quer dizer que a premissa sendo verdadeira, necessariamente a conclusão é verdadeira. Nesse caso, partindo dessa primeira premissa, eles que todas as pessoas mortas por Covid são no grupo de risco. Aqui acontece o que a gente chama de uma indução falsa. Eles induzem de uma grande parte de um grupo, eles transformam esse grupo em todo o grupo. Então, como é o caso, eles concluem que da maior parte dos mortos por Covid são no grupo de risco, isso é verdade. Eles concluem que todas as pessoas mortas por Covid são no grupo de risco. Então, concluem também que as pessoas saudáveis não morrem de Covid. Outras consequências que pode tirar desse argumento é que a gente não precisa usar máscara, não precisa de distanciamento social e só precisa vacinar aquelas pessoas que têm alguma comorbidade. Esse argumento é falso e eu vou analisar aqui o argumento que tem lógica, né? O argumento correto, ele tem a mesma premissa que o argumento anterior, é que a maior parte dos mortos por Covid são do grupo de risco, isso é verdade.
Porém, a premissa 2, com as novas variantes, o Covid está atingindo mais jovens. Isso eles não levam em conta aqui, justamente, eles não pegam os dados da realidade para ter essa conclusão. E aqui eu trouxe um dado sobre como as variantes estão atingindo os jovens. Em 2021, casos graves de mortes de adultos jovens pela doença dispararam no Brasil. Entre janeiro e março, o número de óbitos subiu 353% entre pessoas de 30 a 39 anos e 419% na faixa etária dos 40 a 49 anos. Então a gente vê que não é só as pessoas velhas ou as pessoas com alguma comorbidade que morrem por Covid. As pessoas jovens com essas novas variantes que chegaram principalmente em 2021 também estão morrendo. Então a gente conclui que a Covid-19 não mata só pessoas com problemas, mas também jovens e saudáveis. Outro argumento é que a mídia mente. As pessoas que morrem por Covid não existem e são criadas para gerar medo. Aqui mais alguns tweets que falam sobre isso. 300 mil com CPF, quantos sobram? Ninguém vai investigar esses falsos cadáveres paulistas? E aqui uma publicação no Facebook, que até onde eu pesquisei deu origem a todo esse argumento, é que estão enterrando caixões vazios para causar pânico na população do Amazonas. Denunciaram hoje no Jornal da Band. Aqui teve até um caso de um vereador do PT que até foi afastado do cargo, que chegou a abrir o caixão de um idoso. Tem até o vídeo na internet, se alguém quiser pesquisar depois. E agora eu vou analisar esse argumento. Bom, a primeira premissa é que pessoas demais estão morrendo por Covid. A segunda é que, claro, se estão morrendo pessoas demais, estão enterrando muitas pessoas. Porém, não tem como ter tantos mortos por Covid, então eles estão enterrando pessoas vazias, caixões vazios, só para causar pânico na população. A primeira premissa desse argumento, eu grifei aqui a palavra demais. Esse demais tem o sentido de que eles afirmam que a Covid não teria todo essa capacidade para matar tanta gente. Tem uma certa negação da letalidade da doença aqui implícita nessa palavra. Então, se existem pessoas, além do que é possível que a Covid mate, morrendo, quer dizer que eles estão enterrando pessoas, eles estão inventando pessoas para enterrar. Então, eles estão enterrando pessoas vazias. É, assim, um argumento bem chulo. Então, aqui, bom, eles partem dessa premissa que tem pessoas demais morrendo e concluem que estão enterrando caixões vazios. É um argumento bem errado, bem falso. O argumento real é que a taxa de letalidade do Covid é de 2,9%. Eu trouxe aqui para comparar que a taxa de letalidade da gripe é de 0,08%. Então, eu já aproveito para desmentir o argumento de que o Covid seria só uma gripezinha, quando na verdade não é. Ele é muito pior do que uma gripe. E, bom, a taxa de letalidade do Covid sendo 2,9%, ela não é uma taxa alta, mas também não é uma taxa baixa. É uma taxa, ok, média. O problema é que a Covid é muito transmissível. Ela, por exemplo, é muito mais transmissível do que a gripe. Então, muitas pessoas acabam por pegar Covid e a gente conclui, então, que a Covid-19 mata e a gente deve vacinar a população para minimizar os danos. Agora eu vou apresentar a falácia do paraquedas com 50% de eficácia e a vacina. Vou ler aqui esse tweet. Como você se sentiria se um médico lhe dissesse que ele pode descobrir se você tem coronavírus com base num jogo de cara ou coroa? Pois é, isso é mais ou menos o que vai acontecer com a sua imunização se você optar por tomar a vacina Xing Ling de 50,38% de eficácia do João Dória. Esse argumento sobre a eficácia da vacina surgiu, depois eu vou explicar melhor, de um estudo que teve no Instituto Butantan do Brasil, que mostrou que a Coronavac, que é a vacina que está sendo aplicada aqui no Brasil, tem 50% de eficácia. E disso também surgiu o argumento de que, você pularia de um avião com um paraquedas que tem 50% de chance de abrir? A verdade é que esse argumento, essa comparação deveria ser feita com um avião caindo. Se tem um avião caindo, pegando fogo, e tu vai morrer de certeza, tu prefere pular do avião com paraquedas ou sem? Fica a pergunta. Sobre a eficácia da vacina, então, saiu dia 11 de abril um estudo feito no Butantan, aqui no Brasil, feito com 13.060 funcionários de saúde, que mostrou que a Coronavac tem 50,38% de eficácia nos casos leves, ou seja, quem toma vacina tem 50,38% de chance de não ter sintoma, quem toma vacina tem 77,96% de chance de ter um sintoma, tomar um remédio e melhorar. E todas as pessoas têm 100% de chance de não precisar ficar no hospital internado por alguns dias ou até mesmo ser entubado numa UTI. Porém, esse estudo, daqui das 50% de eficácia que surgiu esses argumentos, agora, dia 12 de maio, teve um estudo feito na Indonésia, com 120 mil profissionais da saúde, muito mais que no Brasil, que mostrou que a eficácia geral da vacina é de 65,3%. É maior do que se esperava, porém, nos outros casos, ela deu uma piorada, né? Nos casos
quem toma vacina tem 94% de chance de ter só sintoma leve, se tratar em casa, de não precisar ir para o médico. 96% de chance de não precisar ficar internado, para, por exemplo, tomando um remédio por uns 2, 3 dias ali, ficar em observação. E a vacina tem 98% de eficácia no sentido de 98% das pessoas que tomaram vacina não vão precisar não vão ficar na UTI. E isso é muito importante no Brasil, principalmente porque o Brasil tem muito problema de lotação de serviço público de saúde. Então, se 98% das pessoas que tomaram a vacina não vão ocupar um leito no hospital, isso já ia impedir a morte de muita gente, porque tem gente morrendo nas filas dos hospitais porque não tem leito sobrando. E, de novo, aqui uma chargezinha sobre o argumento do paraquedas. Sabia que seu paraquedas só tem 50,38% de eficácia? Disse a pessoa sem um paraquedas pulando do avião para a pessoa com paraquedas. Agora eu vou falar um pouquinho de teorias da conspiração. Teorias da conspiração, quando a gente está nesse clima meio tenso, assim, por exemplo, uma pandemia, ela é bem normal de surgir diversas teorias. Uma teoria muito famosa é de que as vacinas são um plano para implantar microchips na população. Na esquerda eu trouxe o que realmente é um microchip que as pessoas usam. Dá para ver que a agulha é realmente muito grande. E na direita eu trouxe uma agulha de vacina, uma seringa de vacina. E dá para ver que a agulha é realmente bem mais fina do que isso aqui. Esses microchips aqui da esquerda, eles são, geralmente as pessoas implantam na mão, e eles são usados para, por exemplo, desbloquear o celular, ou para abrir uma fechadura de uma casa, quando a fechadura é digital, ligar a luz da casa, quando a luz é digital. Aqui no Brasil isso não é muito comum, mas lá fora é um pouco mais. E, bom, o que dá para ver muito bem que esse microchip é um dos mais pequenos que existe e é muito grande. Para ti, por exemplo, botar isso numa pessoa, tu tem que ir num lugar especializado e fazer toda uma coisa para conseguir instalar isso em ti. Outra teoria da conspiração é que as antenas 5G espalham o coronavírus. A China é o principal país que está focando nessa tecnologia 5G. Então, como o coronavírus provavelmente surgiu na China e mais a 5G vindo para o Brasil, surgiu aí a teoria de que o coronavírus estava sendo espalhado por torre 5G e por isso que não podemos deixar a 5G chegar no Brasil. É interessante porque na pandemia de 1918, que foi a da gripe espanhola, as pessoas pensavam que a gripe era causada por ondas de rádio, né, que era a tecnologia que era usada na época. Mas então, por que a gente acredita em teoria da conspiração? Bom, um estudo mostrou três principais fatores. O primeiro é o medo. Nós estamos numa pandemia, está todo mundo trancado em casa, está tudo fechado, álcool em gel, todo mundo com medo de pegar a doença, de morrer. Então a gente fica com medo. E quando a gente está com medo, a gente procura uma informação como a gente está agora, que a gente não sabe, o governo falou uma coisa, aí outra pessoa falou outra coisa, aí o presidente falou outra coisa, a gente fica meio perdido. Então, quando a gente se agarra numa teoria da conspiração, por exemplo, a China criou o vírus e agora criou a vacina para implantar chip na gente, tu se sente um pouco mais seguro porque tu pensa, ok, eu sei o que está acontecendo, eu vou lutar contra isso e não vou tomar vacina. Mas isso é só um mecanismo natural do ser humano, mas por isso que a gente tem que ter a informação correta para se livrar dessas coisas, porque não tem o menor sentido. E outro fator também é a baixa escolaridade. As pessoas que têm uma baixa escolaridade tendem a acreditar mais nisso, porque às vezes não sabem tanto como filtrar bem as informações. Bom, foi essa a minha apresentação, agora eu passo minha palavra para o Ivan. Bom dia, eu sou o Ivan, sou estudante do PIBIT e sou da graduação em Filosofia. Deixa eu só abrir minha apresentação aqui, um instante. Estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Ok, nessa terceira parte a gente vai fazer algumas reflexões, a gente vai falar sobre um tópico dentro da argumentação que é bem importante. A gente vai falar um pouco sobre falácias. A gente inicialmente vai fazer só um exercício rápido, tá? Eu quero que vocês observem esta imagem. E se perguntem o que há de errado com esta imagem.
Visualmente, quando a gente olha essa conjuntura de uma imagem, onde tem um copo e uma garrafa, e a garrafa está derramando o líquido no copo, a gente percebe que há um erro na estrutura que aparentemente não está correto. Então, embora pareça correto e natural imaginar um cenário, estruturar um raciocínio, onde eu preencho um copo com água de uma garrafa do mesmo líquido, na imagem ao lado, a maneira como a mesma se apresenta, além de desconfortável, apresenta alguns erros de estrutura. Por quê e qual a relação com as falácias? Esse exercício visual da garrafa convida a gente a imaginar que quando a gente fala de falácias, a linha de raciocínio de desconforto é praticamente a mesma. Por quê? Em filosofia, as falácias elas fazem parte do campo de estudos da lógica, como a Maína falou e o Felipe também comentou em alguns momentos. Na Grécia Antiga, a lógica ela foi estabelecida como uma disciplina por Aristóteles, tá? Numa obra chamada Organum, que ela é um conjunto de livros, tá? Que tem, entre eles, categorias da interpretação ou da interpretatione, como fala, primeiros analíticos, segundos analíticos, tópicos e elencos sofísticos. O livro que mais interessa quando você fala de falácias é o livro sexto, que é Elencos Sofísticos ou Refutações Sofísticas. Ele é praticamente uma obra de Aristóteles que é voltada para perceber erros argumentativos e como solucioná-los. Então, se um dia vocês forem fazer uma atividade relacionada à argumentação exclusivamente sobre falácias, o livro mais adequado para fazer o estudo seria este. Nós usamos o termo falácia de muitas maneiras. Uma falácia é um erro no raciocínio, seja intencional ou não. Por que ou não? Ao longo dos nossos exemplos, a gente vai perceber que, às vezes, a pessoa que age verbalizando um argumento falacioso, ela não tem a intenção de fazê-lo. A gente, no dia a dia, também acaba, por muitas vezes, fazendo uso de alguns argumentos que, embora a gente não perceba, eles são, em parte, falaciosos. Um argumento falacioso é aquele que pode até parecer correto, mas ao ser examinado, demonstra não ser. Mesmo que as premissas e a conclusão estejam todas corretas, um argumento pode seguir sendo falacioso se o raciocínio usado para chegar a essa conclusão não for logicamente válida. Logo, uma falácia é um argumento que não pode ser utilizado para estabelecer a verdade de sua conclusão. O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. E falácia não significa necessariamente uma mentira. Duas coisas são importantes. A primeira delas é que, quando a gente fala de falácias, não existe uma data específica que a gente possa falar. As falácias surgiram a partir do período X. Elas passaram a ser estudadas por Aristóteles. Desde que o homem é homem e se reconhece como tal, na retórica do dia a dia, no conviver com outras pessoas, as falácias são movimentos argumentativos que às vezes a gente não percebe, mas tendem a ter uma inclinação falaciosa. Depois a gente vai ver alguns tipos, a gente vai perceber de forma mais clara como fazem parte do nosso dia a dia e a gente não percebe. Outra coisa interessante, às vezes a pessoa que emite um argumento falacioso, ela não é necessariamente mentirosa. Por quê? Falácia e mentira operam de maneiras diferentes. É natural que às vezes ocorra uma associação entre uma ideia de falácia e uma ideia mais comum de mentira, porque ambas são usadas às vezes no intuito de enganar. Porém, uma mentira ela pressupõe a invenção de uma informação falsa, enquanto a falácia ela é um termo usado para qualificar tipos de argumentos. Então, acho que é a definição mais clara que vocês podem, por hora, absorver aqui. Mentira já pressupõe de cá, então, a invenção de algo que não condiz com a realidade. Enquanto a falácia, ela tem uma estrutura que é apartada, ela é diferente. Então, não necessariamente seja mentira. As falácias, elas podem ser classificadas em dois tipos principais, tá? Falácias formais e falácias informais. As formais são mais fáceis de compreender, porque são mais evidentes. As informais, elas têm uma gama enorme de tipos, que é o que a gente vai verificar agora.
Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma falácia formal, como o nome diz, na forma com que ela é construída, é aquela em que o argumento é falso simplesmente porque a sua estrutura é falha. Lembrem bem do que a Marina falou lá no começo, daquele encadeamento que tem das premissas até chegar na conclusão. Por exemplo, um exemplo de falácia formal é este aqui, é bem simples. Todos os cachorros têm 4 patas. Meu gato tem 4 patas. Portanto, meu gato é um cachorro. Entendem? É evidente e não precisa uma análise muito profunda para ver que existe um erro na estrutura formal desse argumento. Não se segue necessariamente, embora as premissas em si sejam verdadeiras, que a estrutura cadencie para essa conclusão. Uma falácia informal, diferente da formal e mais complexa, é aquela em que o argumento é falso porque correm erros de raciocínio. Aqui é aquilo que eu estava comentando. Lembram que eu falei que às vezes ela é intencional ou não? Às vezes a pessoa que emite uma falácia, ela pode fazer isso equivocadamente, por um descuido, um erro no raciocínio, em que é impossível, que pode ocorrer por falta de atenção, de cuidado, de conhecimento, como o Felipe tinha falado, às vezes por ignorância, né? A gente é inclinado a adotar algumas verdades e agir com algumas certezas que não condizem, por um engano provocado por alguma ambiguidade na linguagem. O nosso português é uma língua complexa, às vezes, no fim ao cabo, um não domínio suficiente faz com que a gente cometa alguns erros e torne uma frase falaciosa, ou ainda, daí sim, eu acho que é o que a gente estava falando, que é o intencional, que é aquela falácia por uma argumentação maliciosa. No que diz respeito ao tema tratado, a gente está agora em voga, então, falando muito sobre vacinação e Covid, isso é evidente que tem acontecido muito. Eu vou, inicialmente, dar um exemplo bem simples para vocês de uma falácia informal. No contexto do exemplo que eu vou dar, é uma falácia de ambiguidade, que é quando uma palavra ela tem sentidos diferentes, mas a pessoa, quando construiu, não se atentou a isso, seja por ignorância ou por um erro de raciocínio. Exemplo, todas as casas são plantas. Quando você constrói uma casa, você tem uma planta de uma casa, que é a estrutura a qual a casa vai derivar, que é o que é usado para guiar a obra. Todas as casas são plantas, em certa medida. E uma outra coisa que aqui a frase eu vou corrigir depois, todas as casas são plantas, todas as plantas têm folhas. Portanto, todos os prédios têm folhas, não se segue. Olha, todas as casas são plantas, ok, derivam de plantas de construção. Todas as plantas têm folhas, ok, também é verdadeiro, plantas têm folhas, fazem fotossíntese, ok, é natural delas. Porém, não decorre que todos os prédios têm folhas, porque quando a gente fala de planta, neste caso, o sentido de planta ele tem formas de aplicação distintas. Quando tratamos de falácias informais ou não formais, que é o que a gente tem comentado por último, existe um número incontável de falácias informais. Eu coloquei alguns exemplos para vocês, a nível de curiosidade, se quiserem pesquisar depois. Argumento ad hominem, apelo à ignorância, argumento divinizado, meio termo, ataque ao argumentador, apelo à autoridade, espantalho, apelo à emoção, ambiguidade, apostador, atiro certeiro, falsa causa, etc. Uma outra curiosidade, um livro aqui embaixo que eu coloquei para isso como dica, que são as 59 falácias lógicas mais poderosas, que é do Steven Allen, que ele tem um livro que traz mais de 50 tipos de falácias informais. É interessante a gente comentar também, quando eu falei que às vezes ela é não intencional e que ela pode ocorrer de um erro de raciocínio, muitas vezes, como o próprio Felipe falou, que às vezes por uma falta de uma melhor instrução, um melhor cuidado, a gente é inclinado a adotar algumas verdades que apresentam uma estrutura equivocada, que ela é uma falácia que deriva talvez até por uma falsa crença que a gente tenha. A gente vai fazer uma brincadeira, então agora, com base no que a gente viu até aqui, para poder encerrar então. Aqui tem 4 tipos de falácias, ok? Vocês podem escolher uma dessas falácias, se quiserem colocar no chat, ok? Se quiserem apenas memorizar, eu vou falar acerca delas. Aqui são 4 exemplos de falácias informais.
Eu vou falar o que cada uma significa, com base no que vocês escolheram, daí só se atentem ao que significa. E eu vou dar na sequência um exemplo de como hoje essa falácia ela está presente nas nossas mídias, ainda mais agora numa época de pandemia como essa. Para quem escolheu uma falácia de apelo à autoridade, que é a 1, é como o próprio título diz da falácia. Uma falácia de apelo à autoridade, ela não faz uso da estrutura lógica. Ela faz apelo a algo externo a ela. Por exemplo, quando você diz que vocês devem se vacinar, é importante, ajuda no combate à pandemia do Covid-19, algumas pessoas podem argumentar da seguinte maneira: olha, mas o presidente Jair Bolsonaro, nosso presidente, falou que não é adequado se vacinar, porque as vacinas, fim ao cabo, não têm um total de 100% de eficácia. Se o presidente, que é o presidente, falou, e ele foi eleito com mais de 50 milhões de pessoas, eu acho que o que ele fala tem poder, então eu não vou me vacinar. Olha, entenda que, em parte, isso já implica em várias circunstâncias. E a primeira é, a gente não recorre a um elemento externo para justificar certas coisas. E quando a gente fala em apelo à autoridade aqui, não é só o apelo à autoridade à pessoa. Às vezes existem formas de apelar à autoridade, por exemplo, divina, à autoridade de uma crença, a uma autoridade familiar. Eu sou a tua mãe, eu sei o que eu estou falando. Acontece que sim, a minha mãe, por exemplo, está quase certa sempre, mas a curto modo falando é mais ou menos isso, é mais ou menos a linha de raciocínio de uma apelo à autoridade. Um ad hominem, em latim, é contra a pessoa, é a carta 2. Quem escolheu a carta 2 é o seguinte: para quem não conhece, a OMS é a Organização Mundial de Saúde. Ela hoje é coordenada por um jovem chamado Tedros Statoboulos. O Tedros, ele está à frente de todas as ações da pandemia da Covid-19 no planeta. É uma responsabilidade absurda. Ele foi fazer uma palestra numa comunidade e falou da importância da vacina. Uma das pessoas na plateia conhecia ele, foi colega de escola. Eu sabia que o Tedros é ruim em biologia na escola. E em vez de rebater, então, com algum indício verdadeiro, o argumento que ele dizia que é importante se vacinar, que as vacinas da Sputnik e que outras vacinas eram eficazes, o ad hominem, como o termo diz, é contra a pessoa. Ele não foca na estrutura do argumento que a pessoa lança. Ele se projeta contra o próprio argumentador. Então a pessoa falou o seguinte: olha, eu não vou me vacinar, porque como é que eu vou acreditar que a vacina é eficaz, sendo que a pessoa que está falando isso é ruim em biologia? Entende? Pôs a pessoa numa condição em que não avaliou o conteúdo, e sim o argumentador. Né? Ou senão, por exemplo, uma pessoa que está tentando deixar o vício do tabaco, e ela já se conscientizou que fumar é ruim, e ela vai conscientizar as pessoas perto dela. E ela fala: olha, vocês têm que parar de fumar, porque é ruim, é nocivo, pesquisas mostram que é ruim. E a pessoa fala: cala a boca, você fuma. Entende? Em vez de rebater a argumentação, rebate o argumentador. A carta 3 é apelo à emoção. Tem ali um cachorrinho ali chorando com uma tigela. É mais ou menos o seguinte: você chega para um parente seu e fala para sua mãe assim: mãe, eu vou me vacinar. Eu fiz uma oficina lá no Julinho com a professora Iná, o pessoal do PIBID, a professora Márcia. Eu vi que é importante a vacinação e vai ter uma vacinação logo na minha escola, eu quero me vacinar. Ai, meu filho, sério, a mamãe vai ficar triste com você, porque eu vi na pesquisa ali que é só 60% de eficácia. Não tem certeza? Eu vou ficar muito triste. Tu tem certeza que tu vai se vacinar mesmo? O apelo à emoção, ele opera no sentido onde ele foge totalmente da lógica e parte para o psicológico. Ele atua na margem mais sensível do indivíduo, que é a parte emocional, desestabiliza ela. E a última carta, então, para quem escolheu, ladeira escorregadia, é como aqueles desenhos do pica-pau, assim, que uma bola de neve desce a ladeira abaixo e vira uma bola maior. Uma pessoa que ela quer fugir de um argumento correto, ela ataca o argumentador usando uma falácia de ladeira escorregadia, que é o seguinte: você deve se vacinar, tá, Maína, porque é importante
Daí a pessoa diz, não, mas de repente a pessoa rebate, não, mas eu não tenho certeza que eu vou me vacinar. E eu estou convencendo a Marina, eu digo, não, Marina, é importante, tá? Embora a vacina ainda esteja em evolução, já estudos comprovam, com base nos dados, que 70% a 80% dela é eficaz. E alguém do lado implica uma falácia para destabilizar o argumento, fala o seguinte, mas daí sim, Marina, que tu vai se vacinar com 60% de eficácia. Daqui a pouco vão querer que tu tome pílulas aí com margens menores, daqui a pouco vão querer que você faça uso de outros medicamentos. Quando a gente vai perder o controle, a sociedade vai virar um bando de zumbis que usam remédios sem verificação comprovada de 100%. Entende? A lei escorregadia é quando ele pega uma coisa que está implícita, um dado, e ele distorce, ele cadencia a ladeira abaixo, qualquer possível resultado imaginado que ele possa supor, que não condiz com a realidade, que não faz o mínimo de coesão como resultado. Ok, gente, agora eu vou passar, então, a palavra para o meu colega Giovanni. Espero que vocês tenham gostado. E aí, tudo bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão enxergando? Sim. Sim. Ok. Então tá, né? Eu sou o Giovanni, eu sou estudante de Física do PIBID, e eu vou falar um pouco sobre ciência. Em especial, o problema dos argumentos a favor do uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19. A primeira coisa que eu quero fazer é apresentar o conceito de viés de confirmação. A melhor maneira que eu achei foi mostrar alguns trechos que eu tirei da Wikipédia e falar um pouco sobre cada um deles. Viés de confirmação é a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Ou seja, digamos que tu acredita inicialmente em alguma hipótese. Graças ao viés de confirmação, ao invés de analisar os fatos de maneira imparcial, tu apenas tenta se convencer a todo momento de que tu estava certo desde o início. Para fazer isso, tu vai subconscientemente ignorar ou menosprezar os fatos e informações que vão contra a tua hipótese inicial e vai supervalorizar os fatos e informações que favoreçam ela. É bom ter em mente que todo mundo está sujeito ao viés de confirmação até certo ponto. Mas aqueles que entendem o que ele é, têm menos chances de serem enganados por ele. Tal efeito é mais forte em questões de forte carga emocional e em crenças profundamente arraigadas. Eu botei esse trecho porque muitas das pessoas que recomendam esses tratamentos alternativos são médicos da linha de frente que estão, de fato, em situações de forte carga emocional. Uma coisa que todo mundo com certeza ia querer era que tivesse algum tratamento ou medicamento milagroso que fosse impedir imediatamente o aumento do número de mortes. Mas um dos critérios para um ser considerado um ser racional é ele ser capaz de compreender que a realidade das coisas não depende da vontade dele. Alterar a bula de um remédio, por exemplo, não vai mudar o efeito desse remédio no corpo de um paciente. As coisas simplesmente são. E somente a gente entendendo e conhecendo que essas coisas são, é que é possível desenhar uma estratégia boa, ou seja, uma estratégia racional. Uma explicação é que as pessoas demonstrem o viés de confirmação por estarem pesando os custos de estarem erradas, em vez de fazerem uma investigação neutra e científica. Investigar pesando os custos de estar errado é algo do tipo: eu acho que esse remédio é eficaz. Se eu estiver errado, isso significa que a doença vai seguir sem tratamento e as pessoas vão continuar morrendo. Logo,
preciso estar certo. E como eu disse antes, essa abordagem ela é irracional e perigosa para a sociedade. Uma abordagem racional e científica seria: eu acho que esse remédio é eficaz. Se eu tiver errado, isso significa que a doença vai seguir sem tratamento e as pessoas vão continuar morrendo. Mas, se eu recomendar um remédio ineficaz, mais pessoas ainda irão morrer por causa dos efeitos colaterais. Logo, preciso descobrir se estou certo. Nos dois casos, a hipótese é a mesma, as consequências de se estar errado são as mesmas, mas apenas a segunda abordagem entende o valor da verdade. Por isso que ela é a abordagem racional. E, portanto, é a única abordagem que tem alguma chance de dar certo. Eu coloquei essa imagem aqui que ela ilustra bem o viés de confirmação. Em azul aqui estão os fatos, em rosa estão as crenças. Nessa área de intersecção, onde os fatos condizem com as crenças, esses fatos são supervalorizados. Os fatos em azul, os que não condizem com as crenças iniciais, geralmente são descartados ou subvalorizados. Eu vou falar agora sobre o efeito placebo. Esse cara aí na foto, ele é o Ed do filme It, de 2017. E ele tá aí por causa que foi graças ao personagem dele que eu aprendi pela primeira vez sobre o efeito placebo. A história dele é que ele frequentemente tinha ataques de asma e ele sempre precisava de uma bombinha para se acalmar. Durante o filme, ou durante o livro, ele percebe, ele descobre de alguma maneira, que aquilo que ele tinha na bombinha não era de fato um remédio, era na verdade um placebo. O que é um placebo? Um placebo é um fármaco, terapia ou procedimento inerte que apresenta, no entanto, efeitos terapêuticos devido aos efeitos psicológicos da crença do paciente de que ele está a ser tratado. Ou seja, um placebo só faz efeito porque o paciente acredita que ele é um medicamento com efeito. Muitos médicos também podem atribuir efeito placebo a medicamentos com princípios ativos, mas que apresentem efeitos terapêuticos diferentes do esperado. Por exemplo, um comprimido de vitamina C pode aliviar a dor de cabeça de quem acredite estar ingerindo um analgésico. Então, um placebo é um medicamento ou procedimento inerte, ou seja, que não interage com o corpo. Mas o efeito placebo no caso, não só o placebo, o efeito placebo pode acontecer com qualquer tipo de remédio. Isso daqui é um trecho de um artigo sobre o efeito placebo em pessoas com asma. Pacientes com asma relataram o mesmo grau de melhora nos sintomas, tanto inalando albuterol, que é o medicamento que eles tratam a asma, quanto utilizando um placebo na bombinha, ou seja, uma coisa inerte na bombinha. Basicamente, o que melhorou o sintoma desses pacientes foi eles acreditarem que o que tinha na bombinha ia melhorar o sintoma deles. Tá, mas por que eu tô falando disso? De viés de confirmação e efeito placebo? Porque esses dois pontos, eles abrangem os argumentos mais comuns que vêm sendo utilizados em defesa do uso desses medicamentos com eficácia duvidosa contra a Covid. Por exemplo, quando um grupo de médicos, que são a minoria na área, a maioria dos médicos não receita medicamentos que não têm eficácia comprovada, afirma que algum remédio é eficaz contra a Covid-19 porque os pacientes tratados com esse medicamento tiveram maiores taxas de sobrevivência, mas não apresentam os dados coletados. Isso daqui é viés de confirmação, porque para te afirmar isso, é importante que se colete os dados. Caso contrário, pode ser apenas uma percepção falsa. Quando um infectado relata melhora nos sintomas, após tomar esse medicamento, é o efeito placebo.
Porque uma pessoa que toma remédio, ela já tem a tendência de acreditar que aquele remédio vai melhorar os sintomas dela. Por isso não é tão confiável. Agora vai ter esse joguinho aqui. Um dos meus colegas vai colocar para vocês o link, ou já botou, tá aí no chat. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei agora. Ok. Qual a possível falha nesses argumentos? Vai ter 4 argumentos aqui, e vocês vão escolher, vão pegar cada um deles e colocar num lado ou no outro, dependendo do qual que é a possível falha deles. Eu vou dar uns 2 minutos para vocês fazerem, depois eu vou resolver. Terminei. Acho que já deu tempo, né? Beleza. Então tá. Vamos nesse daqui primeiro. A maioria dos pacientes tratados com ivermectina sobreviveram. Isso daqui é um caso de viés de confirmação. Por quê? A taxa de letalidade da COVID é de 3%. Ou seja, a maioria dos pacientes sobrevive independente do tratamento que eles recebam. Meu tio tomou ivermectina quando pegou Covid e disse que os sintomas melhoraram. Diminuíram, no caso. Efeito placebo. Por quê? Por causa que é um relato de um paciente que afirma que os sintomas melhoraram quando tomou remédio. E a gente viu naquele estudo que só esse relato não é a coisa mais confiável do mundo para se tratar da eficácia de um remédio, por causa da possibilidade de um efeito placebo. Conheço pessoas que tomam ivermectina regularmente e nunca pegaram Covid. Viés de confirmação, por causa que a pessoa que falou isso também conhece pessoas que não tomam ivermectina e que também nunca pegaram Covid. Ou seja, ela pegou um fato que condiz com a crença dela, mas ignorou um outro fato que não condiz. Os pacientes tratados com ivermectina tinham o dobro de chances de relatar melhora nos sintomas. Efeito placebo. Por quê? Por causa que diz aqui, ó, tinha o dobro de chances, ou seja, dá a entender que houve pelo menos uma coleta de dados imparcial. Porém, os pacientes que relataram essa melhora também estavam sujeitos ao efeito placebo. Continuando. Então, o que seria um argumento científico? Quando se trata de uma política pública em grande escala que vai afetar a vida e morte de milhões de pessoas, um argumento científico é basicamente um argumento baseado nos resultados de um estudo científico confiável. Então, o que seria um estudo científico confiável? Um estudo que se dá de acordo com o método científico. O método científico pode variar um pouco dependendo da área que está sendo discutida. Mas para determinar se um tratamento funciona, um método utilizado tem que ter mais ou menos essa cara. As pessoas que participarem do estudo vão ser separadas em 2 grupos, o grupo controle e o grupo experimental.
o grupo controle serve apenas como parâmetro para o grupo experimental. Não será submetido à intervenção. Já o grupo experimental será submetido à intervenção, de preferência, a única diferença em relação ao grupo controle deve ser a variável sendo estudada. Terceiro ponto. Ser publicado em revista científica para eventuais críticas e até refutações vindas da comunidade de especialistas. Depois que o estudo é finalizado, então, os resultados desse estudo e a metodologia utilizada têm de ser apresentados para a comunidade científica. Vamos ver um exemplo, então, de um estudo científico confiável que segue esses tópicos que eu coloquei no último slide. E um bom exemplo seria a terceira fase dos testes em humanos das vacinas. A única diferença entre o grupo controle e o grupo experimental é a aplicação da vacina. Quando eu digo única diferença, ela é de fato a única diferença. Para evitar que o efeito placebo interfira de alguma maneira no experimento, ao invés de aplicar a vacina no grupo experimental e não fazer nada com o grupo controle, o grupo controle recebe um placebo, ou seja, eles recebem uma injeção com soro fisiológico, que é inerte no corpo. A pessoa que participa do estudo só vai saber se aquilo que estava na seringa e foi injetado nela era uma vacina ou um placebo quando o estudo já tiver acabado e publicado. Os grupos são grandes e randomizados para evitar qualquer anomalia estatística. O estudo é publicado em revistas científicas para a análise de especialistas. E essa última parte aqui é a mais importante, é a melhor ferramenta que tem para combater o viés de confirmação. Porque se quem fez a pesquisa fez ela de modo a confirmar suas crenças iniciais, ao invés de buscar a verdade, isso com certeza não vai passar batido aos olhos dos especialistas que analisarem o estudo. Então tá aí. A terceira fase dos testes em humanos é um bom exemplo de um estudo científico bem feito. E é isso. Ver se tem uma pergunta aqui. Acho que não, né? Tá, eu vou passar a palavra para o Luiz agora, então. Bom dia, pessoal. Vou fazer a apresentação agora referente a motivos para vacinar-se. Todos estão vendo? Sim. Sim. Então, motivos para vacinar-se. Ô Luiz, Sim? oculta ali embaixo a barrinha. Ah, tá. Obrigado por avisar. Então, por que as vacinas salvam vidas? A Organização Mundial da Saúde calcula que a vacinação atualmente evita de 2 a 3 milhões de óbitos todos os anos. A varíola, que ceifou aproximadamente 300 milhões de vidas, apenas no século XX, foi totalmente eliminada devido a um plano de vacinação. Por que as vacinas são eficazes? Todas as vacinas que passaram pela fase 3 com sucesso, independentemente da tecnologia que foram elaboradas, são eficazes. Esse percentual precisa ser de pelo menos 50%, segundo a OMS. Os dois imunizantes, sob análise da Anvisa, apresentaram percentuais mais elevados. No Brasil, a Coronavac
apresentou eficácia de 78% contra o vírus e 100% contra os casos graves da doença, considerando apenas os pacientes que estavam sob observação médica nessa estatística. Já a eficácia geral da vacina, inclusos os infectados com sistemas leves, é de 50,38%. Já a vacina do laboratório Oxford AstraZeneca apresentou 73% de eficácia. Para proteger sua saúde. Com o plano de vacinação, é possível nos proteger de muitas doenças debilitantes. Para proteger e apoiar o serviço de saúde. Ser vacinado na infância significa que você tem menor probabilidade de contrair doenças ao longo da vida. Essa prática reduz a pressão sobre o sistema de saúde e possibilita o direcionamento de recursos para tratar pacientes com doenças não evitáveis. Uma animação. Para proteger as pessoas mais vulneráveis. Quando um número considerável de pessoas são vacinadas contra uma doença infecciosa como a Covid, a propagação da doença pode ser cessada, pois haverá poucas pessoas para contaminar. Essa prática é conhecida como imunidade de rebanho. O objetivo da imunidade coletiva é também proteger as pessoas que não podem receber a vacina, como exemplo, pessoas com enfermidades pré-existentes. As vacinas são cuidadosamente testadas. As vacinas são analisadas em longos e grandes ensaios clínicos que envolvem uma grande população de pessoas e seus efeitos são monitorados mesmo após homologados. Atualmente, a forma como as vacinas são elaboradas demonstram que são mais seguras e têm menos efeitos colaterais do que a maioria de muitos medicamentos existentes. Para economizar tempo e dinheiro, as vacinas são reconhecidas como um dos mais eficazes procedimentos médicos quanto a tempo e custo, e está ao nosso alcance. A vacinação demora apenas alguns instantes e o valor é relativamente baixo. Possibilidade de viajar com segurança. Viajar a outros países nos expõe a diversos agentes patógenos ao qual nosso sistema imunológico não está acostumado. Ao receber as vacinas necessárias para o seu destino, você poderá viajar com tranquilidade sem haver a necessidade de visita de emergência a um hospital. Para limitar a resistência aos medicamentos. A resistência antimicrobiana foi identificada pela Ordem Mundial de Saúde como um dos 10 maiores riscos à saúde global. O uso excessivo de medicamentos do tipo antibióticos e antivirais faz com que bactérias e vírus se tornem resistentes a eles, tendo como efeito a propagação de infecções intratáveis. Ao evitar que as pessoas fiquem contaminadas, a vacinação nos possibilita reduzir o uso de antibióticos e antivirais, restringindo, portanto, a possibilidade de surgir novas cepas de bactérias e vírus resistentes a medicamentos. Para proteger as gerações futuras. Historicamente, a humanidade conviveu com muitas doenças debilitantes e potencialmente fatais, que atualmente são raras devido a programas eficazes de vacinação infantil. Imunizar a nós e aos nossos filhos contra doenças infecciosas possibilita eliminar a doença no presente e permitirá que as pessoas no futuro vivam melhor e com mais saúde. Agora nós teremos um período para tirar dúvidas. Quem tiver dúvidas, por favor, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção.
Pode parar de compartilhar já, Luiz, a tela. Eu vou responder já uma pergunta que a colega fez ali. Como são os testes para saber se a vacina tem eficácia? Então, que nem eu falei lá, é dividido entre o grupo controle e o grupo experimental. O grupo controle vai receber o placebo e o experimental vai receber a vacina, né? Então, digamos que no grupo controle hajam 7 casos, que foi o que aconteceu de verdade no ano passado com a vacina da Butantan, que no estudo, no grupo controle, houveram 7 casos graves de Covid, onde as pessoas precisavam ser internadas na UTI. E no grupo experimental, não houve nenhum caso onde as pessoas precisaram ser internadas. Portanto, concluiu-se que a vacina tinha uma eficácia de 100% para casos graves. Por causa que de 7 para 0 resolveu basicamente 100% dos casos, né? Daí, digamos que a vacina, no estudo, 600 pessoas do grupo controle desenvolvam a doença de maneira leve e não precisam de assistência médica. Mas no grupo experimental, que é semelhante e recebeu a vacina, apenas 300 pessoas desenvolveram a doença de maneira leve. Daí vai se concluir que a eficácia da vacina para casos leves é de mais ou menos 50%. Ou seja, a vacina tem uma eficácia para cada nível assim de caso, uma eficácia para casos graves, uma eficácia para casos leves, outra para moderados. E essa porcentagem é baseada na comparação dos números do grupo controle e do grupo experimental. Espero que tenha respondido. Não sei se ficou muito claro. Só para complementar, são mais ou menos 5 fases, tá bom, da testagem. Primeiro tem a fase pré-clínica, onde a vacina é testada em animais e também em células in vitro, certo? Então, se ela não passar desse teste, obviamente ela não vai para outra fase. Então, a primeira fase seria já testar em humanos, num número pequeno de humanos, e assim ela vai passando de fase em fase. E a terceira fase, que é a que nós falamos mais, e foi essa que também o Giovanni falou, que tem o placebo e também a vacina, é a fase 3 para testar a eficácia. Cada fase é para testar algo em específico. E só depois ela vai ser liberada e a gente vai ser vacinada a população, certo? O que acontece caso a vacina dê errado? Ela infecta a pessoa ou não acontece nada? Bom, provavelmente se ela der errado, ela não vai sair da fase pré-clínica, né? Então, bom, aí... Não, eu acho que a dúvida dela foi, por exemplo, como a vacina tem 50% de eficácia, ela deve ter imaginado o que acontece se a pessoa tiver nos outros 50%. Mas não, a pessoa não vai ser infectada com a doença. A vacina, ela é meio que um desafio para o sistema imunológico. Eles pegam uma parte do vírus inativada para meio que ensinar o sistema imunológico a criar o anticorpo. Mas a pessoa não vai transmitir Covid por causa da vacina. Ou morrer por causa da vacina, por exemplo. Sim. Tem uma pergunta aqui do Marcos também. Ontem uma das pessoas que estava apresentando disse que apenas 70% da população pode se vacinar. Por que as 30% não podem? Bom, como foi dito também, algumas pessoas não podem tomar a vacina, que seriam mais ou menos 30% da população. Porque algumas pessoas, eu lembro de um exemplo que o Pedro deu ontem, tem algum órgão transplantado e por algum motivo em específico elas não podem tomar vacina, certo? Como a vacina, eu já falei, ela é um desafio para o sistema imunológico. Se a pessoa tem um sistema imunológico ruim ou debilitado de alguma maneira, não é interessante que ela tome a vacina, porque pode ser que o sistema imunológico dela não consiga responder a essa vacina. Então, por isso que tem gente que faz
quimioterapia também não pode tomar vacina, por exemplo. Mas não sei se chega a ser 30% também. Não sei exatamente quantos por cento não pode tomar. Outro fato interessante de comentar também, que quando a gente fala em vacinação, a falácia que mais ocorre contra um cientista é ad hominem, que é a falácia contra ele, porque em vez de focar nos resultados deles, desqualifica o método. Esse teu método é ineficaz, ele não atinge um percentual X. As pessoas têm uma ideia que tudo que é eficaz tem que ser 100%. Existem mais estudos que comprovam, como o Giovanni falou, isso respeita certas regras e conjuntos de circunstâncias. Então, ad hominem é o tipo de falácia mais comum contra cientistas nessa época que a gente está vivendo. A pergunta do Gustavo ali. E esses 30%, como ficam? Eles não podem tomar e simples... Não é assim que acontece. Não é... esquecidos. É tipo assim, como... Quer responder? Pode falar nisso, vamos ver. É que como era meu grupo ontem, né, eu posso responder. Como os outros 70% da população, por exemplo, vão estar vacinados, isso impede a circulação do vírus, por causa que uma boa parte da população está vacinada. Então, por exemplo, se o vírus entra na pessoa que foi vacinada, ele não vai, tipo, circular de novo, por causa que ele não vai se proliferar, entendeu? Então, tipo, não vai diminuir muito consideravelmente a proliferação do vírus. Então, os outros 30%, que são uma porcentagem muito pequena, não vão se contaminar porque o vírus não vai estar circulando. Entendeu? Que também é chamado como imunidade de rebanho. Essas pessoas esse número considerável de pessoas que se vacinaram, né, é considerado também chamado como imunidade de rebanho, a fim de favorecer essas pessoas que não podem se vacinar, como exemplo, porque já têm doenças pré-existentes, em alguns casos, né? Eu ia falar isso aí que o Luiz falou, que o nome disso é imunidade de rebanho. Então, se, por exemplo, todos os 70% se vacinarem, aqueles 30% já vão estar meio que indiretamente protegidos por causa que o vírus já vai sair de circulação. Por isso que é importante a campanha de vacinação para as pessoas que podem se vacinar, porque quando a pessoa fala, eu não vou me vacinar por causa que é meu direito, não sei o quê, ela está dificultando de que esse vírus saia de circulação. E, portanto, ela está pondo em perigo aqueles 30% que não podem se vacinar. Quando tu se vacina, não é uma coisa que tu faz por si só para te proteger. Quando todo mundo se vacina, aqueles 30% mais frágeis também são protegidos, graças à imunidade de rebanho. Acho que ficou claro ou ficou meio vago assim? Qualquer pergunta, falem aí. Tem uma questão do Carlos Eduardo, talvez, não sei se é uma questão mesmo. Não, ela está formulada como uma questão. 8 ou 80? E se a vacina der 8? Não sei muito bem o que ele quer dizer, mas talvez vocês tenham uma resposta. A vacina não vai ter um efeito negativo assim na pessoa. Como teve o estudo do Butantan, ela mostrou que teve 100% de eficácia contra casos graves. Ou seja, mesmo que a vacina não tenha a melhor resposta possível em ti, que ela vai te imunizar totalmente contra o vírus, e tu não vai nem pegar um resfriado assim, quando tu pegar o vírus, não quer dizer que vai ser necessariamente ruim. Ela vai ser importante para evitar que a pessoa não morra, né? Era isso, Carlos Eduardo, respondeu a tua pergunta? De maneira simples, assim, a pessoa que tomar vacina não vai sair pior do que começou, sabe? Ela não vai ter
um resultado negativo de ter tomado a vacina. Ela não vai ser prejudicada. Tá bem, temos até elogios ali no chat. Mais alguma questão? Eu vou colocar de novo o link do mapa mental para quem quiser acessar. Ele vai ficar disponível mesmo depois da oficina. Tenha vontade para olhar lá. Esse é o mapa mental da primeira parte da oficina, tá? Acho que dá para colocar também o formulário mais uma vez. Sim. O formulário é legal de vocês preencherem, porque ele vai valer como certificado, né, se vocês tiverem 3 presenças, e também, assim, ele dá uma recapitulação, assim, pra gente, né, do que vocês capturaram e tal, é bem importante pra gente ter um retorno sobre as oficinas, tá? E o formulário de ontem, se alguém quiser, a gente pode passar também, né, Márcio, a gente deixa à disposição lá, e esse também, ele vai ficar disponível ainda por 1 hora, né? Acho que a gente pode colocar no Google depois, no Classroom, os 2 formulários para vocês terem acesso, mas ele só vai ficar disponível por 1 hora. Alguma outra questão? E depois essa gravação aqui a gente vai colocar no YouTube do nosso canal. Não tem problema, a gente está deixando por 1 hora hoje. Se tiver alguma dificuldade, avisem, aí a gente estende até o prazo. Sim, a gente vai colocar lá no Google Classroom, para todas as turmas, os formulários. A gente vai ter, eu vou colocar esse vídeo aqui no canal do PIB de Filosofia da URGS. E por enquanto não tem nada lá, mas eu vou colocar, prometo, hoje. Eu vou encerrar então a gravação, porque eu estava gravando ainda. E